Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec, que acontece toda quinta, às 20 horas, sempre na companhia da querida educadora espírita Heloísa Pires, a filha do professor Herculano. Então, será mais uma vez uma noite repleta de reflexões e ensinamentos, mas não temos apenas esse programa com Dona Heloísa, né? Temos 4 programas semanais. O domingo, o programa de Bezerra, com Luciano Clay. Na terça, o de Hermínio Corrêa de Miranda, com sua filha, Ana Maria Miranda. Na quarta, o Resenha Literária. E na quinta, esse aqui. E aos sábados, temos os programas mensais. Todo primeiro sábado, o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, o presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado, temos aqui César Perry de Carvalho com o programa Memórias e Reflexões, programa de memórias, trazendo parte da história do movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, temos o programa que vai ter uma pequena mudança no nome. Era Portfólio Fontes Primárias, agora será Portfólio CSI Fontes Primárias. Por causa, não é, do maior nicho de pesquisa do Brasil, o CSI do Espiritismo, e mudou o nosso entrevistado. Não é mais o Adair Ribeiro, agora é o Carlos Sete Bastos, ele que é o maior ícone da pesquisa espírita no Brasil. Tá? Então, todo o terceiro sábado, o programa Portfólio CSA e Fontes Primárias. E no quarto sábado, temos o programa novo também, Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Então, são 8 programas, 4 semanais, e aos sábados, os 4 mensais. Né? À disposição de vocês é um esforço pela memória do Espiritismo, pela historiografia e pelas fontes primárias. Todo o nosso canal é apenas sobre memória, historiografia, fontes primárias. Ok? Pessoal, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a obra de Herculano, o maior filósofo espírita brasileiro, aquele que recebeu de Emmanuel o maior epíteto possível. O professor José Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec, com muita justeza. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos mais um programa da noite de hoje. Imediatamente colocando aqui Dona Heloísa para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec. Dona Heloísa, boa noite. Como é que vai, senhora? Tudo bem com a ajuda de Deus, com o auxílio desse planeta lindo e da família e dos amigos. Gratidão a Deus. Dona Heloísa, eu repliquei o final de semana a entrevista com um grande pesquisador que desencarnou recentemente, o Jader Sampaio. Ah, Dona Heloísa, veja bem, um homem da pesquisa, um homem da memória do espiritismo, ele termina a entrevista assim, no momento que ele foi fazer a prece. Antes de fazer a prece, ele diz, né? Religião sim, espiritualidade e ética espírita. Tá? Ai, abençoado, receba minha gratidão. Que lindo, que lindo. Graças a Deus. É um intelectual, mas não é um tolo. Graças a Deus. Dona Luiz, essas coisas da vida, né? Sem querer, eu me despedi dele com essas palavras. Jada, felicidade, foi uma honra. Parece que era uma despedida mesmo. Era uma despedida e um homem que tem que ser muito honrado, porque é corajoso e fala a verdade. Vamos lá, mas, Dona Heloísa, como é que anda suas andanças, Dona Heloísa peregrina,
Muita palestra. Bastante, mas muita alegria. Eu fui com os meus amigos, o Rivair, a Graciana, a mãe dele, Regininha, pessoas maravilhosas de todo lado, para Votuporanga e Fernandópolis, mais em Votuporanga. Fiquei lá do dia 5 ao dia 9. Desci de avião em Rio Preto, foram me buscar. E depois me levaram até São José do Rio Preto. Foi muito bom, foi uma delícia. E acumulou nessa semana, domingo de manhã, na Solemar. Também num centro que eu já havia ido, mas nunca me contaram história. Vou contar agora. Perto daquele hospital de leprosos. Hospital de leprosos, onde vários, até espíritas, se internaram. E os que saíam ganharam da prefeitura um terreno, construíram uma casa espírita que ainda está lá, linda, 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 e com uma atmosfera de alegria, acho que pela cura conseguida. E a casa se preocupa em falar sobre Jesus, Jesus, Jesus. Eu fui falar sobre a revolução de amor de Jesus de Nazaré, mas a casa quer sempre Jesus e faz muito bem para o nosso espírito. Dona Heloísa, veja bem, essa do domingo de manhã, mas teve também Votuporanga e Fernandópolis, né? Como é a acolhida? Muita gente nessas reuniões, Dona Heloísa? Nossa, a casa do Rivair é cheia. A outra casa onde eu falei do doutor Carlos e da esposa, a doutora Lígia, cheia. Todas as casas cheias. Tem mais uma que eu não lembro o nome, porque é muita coisa, mas todas as casas cheias, pessoal interessado e bonito. Todas as casas depois oferecem um lanche ou uma sopa, uma canja. Então, tem casa que põe bolo, 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 cada um leva uma coisa. Outra casa é canja, arroz, salada. Então, ali tem tudo. Você vai, alimento espiritual e alimento material. E isso agrega as pessoas. Vem a família toda, as crianças que já ninguém quer fazer nada em casa. Fica uma família, famílias lindas, muito lindas. Me diga uma coisa, como é que é, Dona Heloísa, essa sua predileção? Comer o quê? Eu tinha comido aqui em casa um frango japonês que me fez mal. Conforme eu tempero, eu não gosto do frango. Então, eu cheguei lá em jejum. Os primeiros dias foi canja, canja, canja. No café, eu tomava pão com café, nem leite, sem nada. Eu adoro pão com queijo, não comi. Depois eu fiquei boa, mas não arrisquei. Aí ontem eu arrisquei ainda um bombom de chocolate, com muito medo. Agora estou bem, vamos devagar e sempre. Nada de comida japonesa. Tem aquele yakisoba, não sei se é chinês, amo o japonês, e tenho norinha japonesa, amo. Mas a comida japonesa, para mim, agora é muito forte. Dona Heloísa, vamos lá então para a nossa linha Estudar Herculano. Embora a senhora falou canja, tem uma musiquinha aqui no Recife, não é? Que é da minha infância, é canja, é canja, é canja de galinha, arrume outro time para jogar na nossa linha, né? Dona Heloísa, depois da canja, vamos para a nossa linha aqui. Você não me ensinou antes, eu dava uma cantadinha ou recitava que eu canto mal. E eu adoro cantar. Dona Heloísa, olhe, eu fico tão à vontade quando eu estou com a senhora, e pelo amor de Deus, né? É um Ai, prazer, é uma alegria na saída do programa, não é nem no fim. Já na saída, já estou que aqui. bom. Eu também, eu fico alegre. Parece que meu pai gosta muito de você. Parece que ele está feliz de nós conversarmos. Que bom, graças a Deus. Dona Heloísa, estou aqui com essa obra, O Espírito e o Tempo, né? Imagina. Ah, ficou entre os 10 melhores livros espíritas do século, né? Exatamente. Dona Heloísa teve 7 livros do Chico, né? Só teve 3 sem ser do Chico, que foi o de Ivone, Memória do Suicida, o de Leão Denis, O Problema do Ser, Destino da Dor,
e o de Herculano, entre as 10 maiores obras, né? Dona Luísa, me diga uma coisa, que capa linda da Paideia, né? Daí eu também amo. Até vou escrever para o Molina, para o meu irmão, para a Rita Pouca e para minha sobrinha Tatiana. Pelo amor de Deus, não mexam na capa linda do Espírito e o Tempo. Está linda. O vampirismo tem que mudar. A capa que está tenebrosa, um vampirão. Mas essa capa é um poema. Eu tenho a impressão que o pessoal lá da Paideia, Molina, Tatiana, eu acho que não, mas Molina, quando me vê no programa com a senhora, ele entroncha o nariz que eu fico falando mal da capa do vampirismo. O Molina é um amor, ele sabe, concorda com todo mundo, e meu irmão Herculaninho e a Tati também. Um trio magnífico. O Herculaninho eu me dei bem, graças a Deus. Graças a Deus. Molina, você nunca entrevistou? Não, uma boa pedida, né? Uma boa pedida, porque a ideia da casa, Fundação Virgínia Herculano, foi dele. Aham, vou entrevistá-lo ainda. Vou entrevistá-lo. É, ele amava muito minha mãe e meu pai, um xodó imenso com a minha mãe. É família que vem de longe. E a esposinha dele também é um encanto, a Fúvia Molina. E se a entrevista fosse desenrolando bem, numa sintonia, juro a senhora que eu digo, Molina, aquela capa do livro Vampirismo, Molina, muda aquela capa. Falar, Molina é calmo. Nossa, é uma coisa incrível. Não, e como eu não sou besta, eu vou dizer, olha, Dona Heloísa concorda comigo, viu? Mas, Dona As- Heloísa, vamos lá. Olha, o Herculano, a obra O Espírito e o Tempo, introdução antropológica ao Espiritismo, né? Dona Heloísa, o Herculano analisa o fenômeno espírita, né? E sua evolução com a evolução humana também, em várias civilizações. É importante esse olhar da antropologia para o espiritismo, Dona Heloísa. Nossa, é indispensável, porque, primeiro, o Espiritismo não foi inventado, foi criado por Kardec baseado nessa evolução que veio através dos séculos. Primeiro, a dificuldade do homem primitivo, mas Leon Denis também tem um livro lindo que diz já o homem primitivo fazia sessões de materializações. E André Luiz completa no livro dele Mecanismos da Mediunidade, auxiliado pela espiritualidade superior. Então, vem dos tempos, já aparece na doutrina secreta. No Espiritismo é mais desenvolvido porque a ciência se desenvolveu. Mas agora, no nosso estágio de evolução, tenho a impressão de que aquelas palavras de Jesus, um só rebanho, um só pastor, vão ser verdadeiras. Ciência oficial e espiritismo dão as mãos, ciência espírita, triângulo divino, ciência, filosofia e religião, dão as mãos na apresentação do Consolador prometido de Jesus de Nazaré. Está tudo conectado. E por isso respeitamos muito nossos irmãos católicos, protestantes e budistas, que todos nos conectamos para construir um mundo melhor. Para nós, o Espiritismo é a base, é tudo. E Jesus, primeiro Jesus, depois Kardec. E há que respeitar Kardec. Se não quer respeitar, não tem problema, não seja espírita. Procura aquele que você deseja aceitar e respeitar. Agora, não podemos misturar cartilhas. Cada doutrina se desenvolve de uma forma. A nossa são os ensinamentos de Jesus de Nazaré, e concordam os nossos ensinamentos, os de Kardec apresentados com a equipe do Espírito da Verdade, concordam inteiramente com a ciência atual. A parapsicologia é cópia do Espiritismo, mas eles dizem, nós temos máquinas maravilhosas, mas Kardec estava certo, embora não tenha máquinas. São honestos, só uma vaidadezinha. Nós somos um pouco melhores porque temos as máquinas.
Dona Heloísa, deixa eu lhe fazer um pedido, se a senhora concorda, né? O Herculano divide, não é, em 5 horizontes a manifestação do fenômeno espírita e da espiritualidade em cada horizonte desse. Eu podia fatiar aqui e lhe perguntar um por um desses horizontes? Pode ser. Pode. Dona Luísa, o primeiro horizonte que Herculano aborda é o horizonte primitivo, do homem primitivo, não é? Ai, olha, eu adoro esse horizonte na History 1 ou 2 e em cinema, porque foi uma época difícil para o homem de desenvolvimento, vida dura. E diz a Gênese, não por castigo, mas eu digo, para não sermos humilhados, os que não conseguirem acompanhar o progresso irão, como acontece nas melhores universidades, fazer dependência em mundos primitivos. Lá serão professores, mas será uma vida dura. Eu não quero. Animais monstruosos, meu Deus, sem ar-condicionado, sem máquina de lavar roupa, vai ser dureza. Mas a maioria irá para uma terra de regeneração. Ficaremos. Mas, dona Heloísa, quando a gente vê aquelas pinturas nas rochas, mesmo o homem primitivo, você percebe que há alguma relação com o céu, uma reverência que eles tinham, né? Um desconhecido, né? E, além disso, Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, fala no horizonte primitivo mais tranquilo, deve ser já o horizonte agrícola, onde é uma vida mais sedentária, que já realizavam sessões de materialização. O médium cediam energia, os que morriam apareciam materializados. Depois da morte, Leon Denis e também André Luiz, que diz já os primitivos eram auxiliados nos fenômenos mediúnicos pela espiritualidade superior. Então, não inventamos nada, vem de longe a crença nos espíritos e os superiores transformamos em deuses para nossa ignorância. E foi Moisés quem quis instituiu a ferro e fogo, a crença num só Deus. Devemos ao querido Moisés. Dona Luísa, aí o segundo horizonte, né? Peço à senhora para falarmos sobre o horizonte agrícola. Ai, eu acho lindo. Quando começamos a plantar, no History, aparece a metamorfose, antes que começássemos a plantar, dos vegetais, da graminha inútil que vai se aprimorando e se transforma em trigo. E assim continua a evolução, que não é só nossa, a lei de Herculano é metamorfose e tudo vai se transformando para melhor. Criamos os aparelhos auxiliados pela espiritualidade superior de André Luiz, que facilitava, criamos com o tempo, facilitar a nossa plantação, a rega, a colheita, e depois, mais tarde, o comércio, a troca. É lindo esse difícil, lento e maravilhoso progredir. Dona Heloísa, e nesse horizonte agrícola, veja bem, a senhora falou, é muito importante, porque o próprio Egito Antigo, né? O deus Osíris era o deus da agricultura, né? Da agricultura. É, e interessante, a lenda de Osíris, esquartege Osíris, o irmão Sete, acho que é por inveja, e a esposa ressuscita, pega os pedaços, ele é plantado, pega os pedaços e a ressurreição dele, Osíris. São lendas muito interessantes. Está nesse livro também, em outro. Dona Heloísa, aí o terceiro horizonte, a gente viu o primitivo, o agrícola, o Herculano chama horizonte civilizado, que é o horizonte oracular, dos oráculos. Os oráculos, os médiums, que eram consultados por todo mundo. Eles eram como se fossem ledores verdadeiros da sorte, mas hoje já não usamos mais isso. Mas na época era
importantíssimo. E também começamos as grandes construções dos templos de pedra, tentando agradar a Deus, construindo uma bela casa para Deus, como se Deus fosse um ser humano. Muito interessante essa época. Bom, o quarto horizonte agora. A gente viu o oracular dos oráculos, mas aí o Herculano nos fala sobre o horizonte profético dos grandes profetas. Horizonte profético bíblico aparece na Bíblia, Isaías sobre Jesus, e ele virá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo derrubarão, que para os menos avisados será um homem perseguido pela ira de Yahvé. Mas não, quando ele morrer, os interesses de Yahvé crescerão nas mãos de Jesus. Ele não fala Jesus, nas mãos do Messias. Olha que profecia linda, perfeita. E surgem outras profecias, umas tenebrosas de males que virão, outras maravilhosas. Muito interessante esse horizonte. Hoje já não gostamos de ledores de sorte, pelo menos não devíamos mais, e muito menos que os médios entrem por esses caminhos difíceis da profecia. Hoje trabalhamos na caridade. Os espíritos se comunicam os que necessitam para serem tratados. E aqueles dos quais necessitamos por causa das nossas necessidades para nos tratarem. Então, é uma conexão de caridade e de amor. Dona Heloísa, aí fechando o quinto período, né? Então, que é o horizonte espiritual que começa com Jesus, né? É o Nossa, marco. esse horizonte é lindo. Eu não me conformo. Um espírito de luz, puro, de amor, só amor, veio à Terra para nos ajudar. Demonstrou tudo o que precisássemos para evoluir: humildade, amar as pessoas independente de extrato bancário, de roupa, de posição social. Escolheu pescadores simples. Teve uma coragem imensa, também foi admirado pelos ricos, José de Arimateia e outros, perseguido por alguns sacerdotes judeus que temiam perder os seus servidores. E depois o castigo romano de perseguição aos revoltados judeus e aos bandidos é aplicado em Jesus. Pôncio Pilatos não queria, ele sabia que Jesus era justo, mas ele temeu uma revolução dos sacerdotes judeus se ele não aceitasse que tivessem escolhido o terrível Barrabás, o revoltado Barrabás. E Jesus ficou na cruz, e aí aparece o exemplo de mãe, Maria de Nazaré, que eu amo do fundo do coração. Resistência, paciência, aceitação daquele filho lindo, maravilhoso, perfeito, bom, que curava. Lindo. Dona Heloísa. Então, tá aí os horizontes. A gente sabe que veio depois todo o processo da Igreja Católica, veio a Santa Inquisição. Mas, Dona Heloísa, há um momento muito lindo aqui, pelo menos eu acho que Herculano aí atinge, é de uma profundidade, mas de uma beleza. Ele analisa a reforma protestante. E ele diz que a reforma protestante só foi possível por causa de dois homens, né? Lutero, Martinho Lutero, e o grande pensador, teólogo Erasmo de Roterdã. Só que, veja bem, dona Luiz, eu queria que a senhora falasse sobre isso. Ele diz que o Erasmo era comparado a Ulisses, o prudente, calmo, que só o acaso o levaria para a luta, né? Já o Lutero, o Herculano compara com Ajax, que tinha guerra no próprio sangue, dona Heloísa, né? Fale um pouquinho sobre isso.
Ah, eu acho lindo também essa comparação. Erasmo queria paz, Erasmo queria sossego. Ah, e ele acha que Martim Lutero é um pouco animado demais. Martim Lutero luta, reclama, fala. Aí o imperador Frederico da Saxônia vai perguntar a Erasmo, olha como Erasmo era honesto. O que você acha do fato de Martim Lutero querer traduzir os evangelhos para a língua nossa? E Erasmo foi mil. Ele falou: é necessário. O povo clama por um evangelho mais verdadeiro, porque o evangelho de Jesus foi modificado, foi deturpado. E então, impedindo a morte, que seria o caso se ele não apoiasse Martim Lutero, ele cuida de Martim Lutero, agradece Erasmo de Roterdã, e a tradução dos evangelhos de Jesus sem as deformações que nós colocamos se espalham pelo mundo, permitindo uma melhor compreensão daqueles que desejam compreender, porque tem os que desejam confundir. Martim Lutero era católico, cria o protestantismo, o luteranismo, e a verdade se espalha, convidando-nos ao progresso. E depois ressurge, porque ainda precisávamos, através do trabalho do grande, do inigualável Kardec. Como é o nome dele? Leon Hippolyte Denis Rivaio, com sua esposa Amélie Gabrielle Boudet, que enfrentam calúnias, perseguições, escolas deles fechando, Kardec perde 3 empregos de contador, não se impressionam. O casal vai à luta e vence, apresentando o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e todos os outros livros. Dona Heloísa, Kardec insuperável. Deixa eu fazer uma comparação aqui, entenda, né? A, a- Adorei a senhora ter lembrado que o Erasmo diz, né? O Lutero tem um direito, né, de levar o evangelho, né, para todos. Mas, dona Heloísa, eu queria lhe fazer uma pergunta. Sempre é necessário, na luta pelo ideal, ter aqueles espíritos da ação e ter os grandes pensadores, né? Mas vamos lá. Vou citar dois aqui. Todos dois escreveram, foram pensadores, né? Por exemplo, o Hermínio Corrêa de Miranda e o Herculano Pires, né? São lindos, os Veja o que dois. eu quero lhe perguntar. O Herculano era um pensador, né, para mim, o E o maior. pai o que me encanta também no pai, que era um pensador corajoso. Pois é, Ele enfrentava. pois é. Eu queria lhe perguntar, a grosso modo, cabe uma comparação assim, que o Hermínio é comparado a Ulisses, o prudente, que escrevia com calma. Já Herculano não. Era o Ajax, o bom Eu combate para defender a doutrina. Nossa, iluminado. Eu lembro quando houve um fato de deturpação do Evangelho, falavam: ah, deixa, ele reclamou, ele ligou primeiro ao telefone. Deixa, o fulano não tem dinheiro, nós temos. E ele fez com o dinheiro dele esclarecimento e mandou um menino espalhar por tudo. E tiraram, não, venderam até o último livro. Depois, é uma instituição linda, o nome eu não vou falar, todas as vezes erramos. E depois tiraram o evangelho e puseram o evangelho completo. Foi uma vitória que até hoje eu fico boba. Ficou sozinho, como Martim Lutero, provavelmente apoiado espiritualmente por Lutero, porque o pai estava encarnado, Lutero provavelmente desencarnado, e venceu. Graças a Deus, foi uma vitória linda, como a de Lutero, que foi então mais grandiosa. Pronto, dona Heloísa, que noite, viu? Olha que eu esperava, porque a obra, mas eu acho que o programa ficou muito bom, né? A senhora deu uma sintetizada muito boa. Acho que todo mundo, quem não leu a obra, vai se interessar em ler o Espírito. Vai, porque eu adoro reler. Amo esse livro de paixão. Podemos orar?
Devemos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, agradecemos mais uma noite, onde aqui, junto com Dona Heloísa, assistimos o caminhar da humanidade pelos horizontes, desde o horizonte primitivo ao horizonte espiritual, suas lutas, as grandes reformas, os grandes homens. E aqui estamos, no Brasil, onde tivemos essa figura impressionante de Herculano Pires, o Ajax dos tempos modernos, defendendo a doutrina como um gigante e nos legando a mensagem de Kardec sem adulterações. A mensagem límpida e clara do Espiritismo aos nossos dias, graças à luta do metro que melhor mediu Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Quero agradecer a figura da minha mãe querida, minha mãe Eva. Mamãe, te amo, não te esqueço. E quero agradecer a Dona Heloísa, esta senhora que adora canja de galinha. Foi uma alegria, Dona Heloísa. Mais uma noite, viu? E eu quero agradecer a você, Dona Eva, Ceci menina. Você é brilhante. Olha, um beijo em Cátia, em Luizinha, em Vicente, nos netos todos, viu? Obrigada, muito obrigada. Olha, e tome sempre a canja de galinha, viu? Para o pessoal ficar na nossa linha, viu? Beijo. Obrigada, querido. Obrigada.